bem? Bem-vindo mais ao canal Química do Mecânico. O que é que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver o que acontece, como surgiu a tabela periódica, quais foram os passos que alguns cientistas tomaram para a tabela periódica chegar no que ela é hoje. Mas para a gente entender melhor como surgiu a tabela periódica, a gente vai voltar a 400 anos antes de Cristo, com um filósofo grego chamado Demócrito. Para Demócrito, toda a matéria era constituída de 4 elementos, no caso o fogo, a água, a terra e o ar. Mas nós sabemos hoje que a matéria não só constitui desses 4 elementos, a matéria está aqui, onde vocês percebem na tabela periódica. A primeira tentativa de construir a tabela periódica foi pelo alemão chamado Dobereiner. Para Dobereiner, a tabela periódica deveria ser constituída de tríades, ou seja, ele fazia uma tríade de, lógico, 3 elementos, e aí somava a massa do primeiro e do terceiro, e o resultado da massa, das somas do primeiro e do terceiro, seria a média ponderada do elemento do meio. Eu vou mostrar aqui para vocês qual era a ideia de Dobereiner. Vamos ver como foi que ele fez. Salimos. Dobereiner pegou, por exemplo, o sódio, o potássio e o rubídio. A ideia da tríade de Dobereiner era que a soma do primeiro com a soma do último daria a média aritmética ponderada do meio. Depois ele fez com os metais alcalinos terrosos, esse segundo aqui. Ele pegou o magnésio, o cálcio e o estrôncio. Somou a massa do magnésio, do estrôncio e deu realmente a média aritmética ponderada do cálcio. Mas a ideia de Dobereiner só deu certo até o cálcio. Com os outros elementos existentes, que na época eram 63, não deu certo. Aí tinha que vir mais alguma pessoa para ver como realmente seria constituída a tabela periódica. E dessa vez surgiu Champ-Courtois, o francês. Em 1862, Champ-Courtois fez aquilo que se chama de um parafuso telúrico. Gente, a ideia de Champ-Courtois era que nos filetes de rosca do parafuso telúrico fossem colocados os elementos em 7. Então ia colocando ali em forma de espirais e o primeiro elemento em sua propriedade coincidiria com o último elemento. Tudo bem, Champ-Courtois também não deu certo essa ideia do parafuso telúrico. Mas antes de explicar mais sobre a terceira tentativa da tabela periódica, eu gostaria que você desse um like no meu canal Química do Mecânico e fizesse visualizações, porque de agora em diante nós teremos muito mais vídeos práticos sobre a tabela periódica para ajudar você no ensino médio e além disso em outros concursos. A terceira tentativa da tabela periódica surge com um inglês em 1864 chamado Newsland. Olha, Newsland era músico, e a ideia de Newsland era engraçada porque Newsland achava que a tabela periódica deveria ser como notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Na última nota, e repetindo Dó, a propriedade do elemento coincidiria. Olha que essas 3 tentativas foram com base na massa do elemento, nas propriedades constituídas pela massa do elemento. Newland também não deu certo e parece que Newland foi até vaiado pela plateia. A comunidade científica vaiou Newland com essa ideia de fazer a tabela periódica com notas musicais, Dó, Fá, Si, Lá, mas não deu certo também. Gente, esses 3, Dobereiner, Courtois e Newland, é como eles estivessem pavimentando a estrada da tabela periódica para alguém que viria solucionar o problema. Então eu costumo dizer que eles pavimentaram essa estrada da tabela periódica para uma pessoa que resolveria. E é aí que em 1868 surge na Sibéria esse que foi o maior, Dmitri Ivanovich Mendeleev, russo. Ele nasceu na Sibéria, em Tobolsk, e foi para São Petersburgo, na Rússia. Era um homem além da sua inteligência para a época. Dmitri Mendeleev começou a formar as colunas da tabela periódica, em colunas. Na época de Dmitri só existiam então 63 elementos. Dmitri Mendeleev fez o seguinte:
Todos os elementos podem ser enfileirados com suas propriedades com base na sua massa atômica. E ele disse: vou deixar espaços em branco para elementos que ainda vão surgir. Depois que eu morrer, surgirão elementos. E se eu mostrar aqui, Dmitry Mendeleev fez isso aqui, com esses dois elementos. Vocês percebem que aqui nós temos o germânio e o gálio. Nesse espaço aqui, ele disse: vou deixar esse espaço em branco com interrogações, e quando eu morrer surgirão elementos com as propriedades que vão se encaixar exatamente aqui. Gente, e não é que deu certo? Quando Dmitry Mendeleev morreu, descobriram o gálio e o germânio. E o germânio e o gálio realmente se encaixou aqui onde ele deixou espaço em branco. Então, era um homem muito inteligente. Dmitry Mendeleev é considerado o pai da tabela periódica. Mas eu faço uma pergunta a vocês. Vocês acham que acabou aí por Dmitry Mendeleev? Não. Faltava alguma coisa. A estrada da tabela periódica estava toda pavimentada, mas ainda faltava uma coisa para ela ser o que ela é hoje. Em 1913 surge um rapaz de 26 anos chamado Harry Moseley. Harry Moseley veio realmente consertar uma coisa que Dmitry esqueceu. Para Harry Moseley, todos os elementos da tabela periódica têm como sua identidade um número atômico e não a massa como Dmitry Mendeleev havia deixado. Então o que acontece? Harry Moseley fez uma varredura na tabela periódica e consertou. Todo elemento tem que ser considerado com base no seu número atômico e não na sua massa, como Dmitry Mendeleev havia deixado. Então, vou dar um exemplo. Para Harry Moseley, todo átomo, número 23, vai ser sempre o vanádio. Todo elemento de 23 vai ser sempre vanádio. Para Harry Moseley, todo elemento de número 22 vai ser o titânio. Então, essa é a identidade do átomo. Aí a tabela periódica ficou pronta. Infelizmente, Harry Moseley não viveu para ver seu sucesso. Ele foi chamado pelo governo inglês para ir para a Turquia e lá ele morreu na guerra de 1900, na Primeira Guerra Mundial. Mas está aí, a tabela periódica hoje realmente constitui um mapa de consulta para os estudantes ter uma clareza do que realmente é a química. Então, só recapitulando, começou com Demócrito dizendo que os elementos eram, a matéria era constituída de 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Depois veio com o alemão Dobereiner, depois de Dobereiner veio com Courtois, o parafuso telúrico. Depois de Courtois veio o inglês Newland, depois de Newland veio Dmitry Ivanovich Mendeleev e por último nós temos o inglês de 26 anos chamado Harry Moseley. Na verdade, todos os 4 pavimentaram o caminho para a tabela periódica ser o que é isso hoje. Então, se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez, eu peço que dê seu like e sempre divulgue esse vídeo Química do Mecânico, porque você vai ter mais informações sobre tabela periódica, todos os assuntos de química baseados na tabela periódica. E aguardo vocês mais uma vez para o terceiro vídeo dessa série, que vai ser como se classifica a tabela periódica. Muito obrigado pela atenção.